Prezados participantes do Simpósio Acadêmico Multiprofissional em Saúde. Meu nome é Tassiele, sou farmacêutica, graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. Mestre em Ciências Farmacêuticas pela UFSM, pós-graduada em Farmácia Clínica direcionada à prescrição farmacêutica pela FAVENE, doutoranda em Ciências Farmacêuticas pela UFSM e aluna do Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para Educação Profissional pela UFSM. Vou abordar o tema da relevância clínica de patógenos escape. Nos últimos anos, a IDSA ela destacou um grupo de bactérias resistentes que escapam da ação de antimicrobianos e representam novos paradigmas na patogênese, transmissão e resistência, os quais são chamados patógenos escape. Esta apresentação ela visa consolidar informações que são clinicamente relevantes sobre esses patógenos e fornecer um resumo da resistência juntamente com algumas considerações microbiológicas consideradas pertinentes para enfrentar a crescente ameaça da resistência aos antimicrobianos. Desde a sua introdução clínica, lá na década de 1930, os antibacterianos eles influenciaram grandemente a vida na Terra, né? Eles mudaram a vida das pessoas. Esses medicamentos eles permitiram enormes avanços na medicina moderna, como ali, né, à direita que nós temos o Fleming e a penicilina, e também revolucionaram a prática agropecuária, principalmente auxiliando no crescimento dos animais, e industrial, né? Por exemplo, podemos citar os antibióticos que são utilizados como conservantes na indústria alimentícia. Aqui nós temos uma linha do tempo do desenvolvimento de antimicrobianos, certo? E ela é muito interessante porque ela mostra, além do desenvolvimento dos antimicrobianos, ela mostra também os momentos em que foram aparecendo os primeiros casos de resistência. Então, mostrando, né, que a resistência ela sempre esteve aí e ela é muito importante. Uma parte que quero enfatizar dessa linha do tempo é a questão ali, né, dos anos 1950 e 1960, que foi então chamada a Era Dourada dos antibióticos. O que é a Era Dourada? Foi a era onde foram desenvolvidos a maior parte dos antimicrobianos que são utilizados ainda hoje em dia, né? Então foi a Era Dourada. Olha quantos antimicrobianos que foram desenvolvidos nessa época. Aqui, né, uma brincadeira que teve nas redes sociais um tempo atrás, do desafio dos 10 anos, né, que tu colocava uma foto de 10 anos atrás e uma foto atual para ver, né, o quanto você mudou. Então, aqui eles fizeram com a questão da resistência. Então, o que são essas duas fotos, né? As duas fotos, elas mostram antibiogramas, né? Teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, o que ela mostra? Na primeira foto, os discos, né? Só comentando antes, contextualizando, os discos brancos que estão ali na placa, eles são discos de antimicrobianos, né? Em uma certa concentração específica. E foi, então, replicada uma bactéria nessa placa, certo? Na primeira foto, os halos ao redor dos discos, eles são bem grandes, né? E o que significa isso? Significa que naquela parte ali do halo, a bactéria não cresceu. E nós podemos, então, confirmar, né, que aqueles antimicrobianos eles foram eficazes, né? Eles inibiram o crescimento daquela bactéria na placa. Então, o que a gente pode confirmar da primeira foto? Que aquela bactéria ela é sensível a todos aqueles antimicrobianos, né? Todos eles foram capazes de inibir o crescimento dela ao redor deles, certo? Só que daí, na segunda foto, a gente consegue perceber a presença do halo, né? Assim, o halo grande apenas ali em 2 discos de antimicrobianos, né? O restante ou não tem nenhum halo ou o halo ele é pequeno. O que significa isso? Significa que os medicamentos eles não foram capazes de inibir o crescimento daquela bactéria, né?
Aquela bactéria ela foi resistente a esses antimicrobianos. Então, esses medicamentos já não poderiam ser utilizados no tratamento dessa bactéria, porque eles não inibem o crescimento dela, né? Eles não inibem, eles não, talvez, né, eles não matam, não inibem, então eles não têm nenhuma atividade sobre elas. Então, mostrando, né, desafio dos 10 anos na questão de resistência, foi bem chocante mesmo. Então, a resistência aos antimicrobianos, ela é, sem dúvidas, um dos maiores desafios que a medicina moderna precisa enfrentar. E são alguns dos fatores mais comuns associados ao aumento da resistência. Nós temos, então, as infecções hospitalares, a falta de um programa de controle de infecções. O que é um programa de controle de infecções? Até ali do lado, né, tá o Stewardship. Né? Se vocês provavelmente vocês já podem ter ouvido falar ou ainda não. Stewardship é um programa, né, que normalmente já estão sendo instituídos assim na maioria dos hospitais, onde são feitas várias atitudes, né, várias questões de modo multiprofissional. Então, não é apenas um profissional que vai executar esse programa, são vários profissionais. E visa, então, o controle das infecções, mas de uma maneira, né, consciente. Questão de dose, questão de evitar resistência, essas coisas. Outra coisa que outro fato, né, que acaba ocasionando o aumento da resistência é o uso intensivo e inadequado de antibacterianos e também o uso excessivo de antibacterianos nas práticas veterinárias. Atualmente, cerca de 700 mil pessoas morrem em todo o mundo a cada ano devido à resistência. E estima-se que essa resistência ela pode causar 10 milhões de mortes por ano até 2050. Então, são dados, né, alarmantes. A resposta tradicional à resistência emergente tem sido a introdução oportuna de uma nova classe de compostos, amenizando temporariamente as preocupações. No entanto, nas últimas 2 décadas, houve uma significativa retração do investimento em pesquisa e desenvolvimento de antimicrobianos. Então, essa parte eu gostaria de enfatizar, né, a questão da retração, né, do investimento em pesquisa e desenvolvimento desses medicamentos. A multiresistência bacteriana, né, ela tornou-se uma preocupação de saúde pública. E nós temos que enfatizar, então, a questão que a taxa de morbimortalidade ela aumenta devido aos atrasos na administração de tratamentos eficazes. Além disso, a hospitalização prolongada de um paciente, adicionado ao uso de antibacterianos diferentes dos de primeira linha, ou seja, os antibacterianos que não são assim utilizados em um primeiro momento, que provavelmente, né, vão ser mais caros. Então, esses fatos eles aumentam os custos, né, dos cuidados de saúde. E assim, né, este é um problema particularmente relevante, considerando os recursos finitos, né, que nós sabemos, né, que sustentam os sistemas de saúde, e tendo em conta também a atual, né, conjuntura de crise econômica. Assim, os cientistas eles estão tentando responder à ameaça MDR, XDR, PDR, explorando plataformas inovadoras e novas terapias estratégicas, com o objetivo de combater essas infecções e contornar limitações de tratamento. Mas o que são essas MDR, XDR e PDR? Aqui então os conceitos. MDR são resistentes a múltiplas drogas, ou seja, elas são resistentes a um ou mais antimicrobianos de 3 ou mais categorias testadas. XDR são as extensivamente resistentes, então elas são resistentes a um ou mais antimicrobianos em quase todas as categorias, exceto uma ou duas. E as PDR são as pan-resistentes, é quando há resistência a todos os agentes antimicrobianos testados. Assim, entramos então, né, no assunto dos patógenos escape.
Quem são os escape? Eles são Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e Enterobacter spp, que daí são as espécies, né, de Enterobacter. Os patógenos escape, eles foram a primeira vez descritos em um artigo científico em 2008 pelo pesquisador Rice, certo? Onde ele relatou, então, a importância desses patógenos. E por que essa palavra, né, esse acrônimo, ele é organizado dessa maneira? Não é por acaso. Ele foi organizado assim para ficar parecido com a palavra escape do inglês, que é escrito com C, que significa escapar, né? Porque esses micro-organismos, eles são conhecidos por escapar do tratamento antimicrobiano, certo? E aí, né, agora nós vamos conversar um pouco. Alguns conhecidos, Enterococcus faecium resistente a vancomicina, VRE, o Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, MRSA, Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase, KPC, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e espécies de Enterobacter que são MDR, XDR e PDR. A questão da ameaça clínica, os escape, eles serão cada vez mais relevantes para a quimioterapia antimicrobiana, certo? Nos próximos anos, isso é um fato. E não apenas devido à ameaça clínica, né? Mas também pela antecipação de interesses acadêmicos, a questão da pesquisa, né? E também interesses industriais em relação a eles. Então, a questão da pesquisa, de encontrar novos antimicrobianos, né? Isso é muito importante. As estratégias inovadoras, ter uma compreensão, né, crescente de virulência, resistência, transmissão e patogenicidade desses patógenos podem levar a estratégias inovadoras, o desenvolvimento, né, de novas opções que sejam relevantes para o tratamento. A avaliação crítica, dirigir a atenção para esses micro-organismos patogênicos, ajuda, então, a focalizar o desafio da resistência e permitir uma avaliação crítica de novos agentes antimicrobianos. E com isso, então, né, o grupo dos patógenos escape compreende os seguintes micro-organismos. O primeiro E dos escape é de Enterococcus faecium, que são, então, gram-positivos e são frequentemente encontrados em pares ou cadeias. O habitat normal desse micro-organismo é o intestino de humanos e animais. Existem mais de 20 espécies de Enterococcus, mas o faecium e o fecalis são então as espécies mais clinicamente relevantes. A maioria das infecções pelo Enterococcus é adquirida endogenamente, mas a infecção cruzada ela pode ocorrer em pacientes que estão hospitalizados. Ao longo da última década, alguns relatórios eles relatam o aumento de infecções por esses micro-organismos resistentes à ampicilina e vancomicina em unidades de saúde. E as taxas de resistência entre os enterococos são, assim, preocupantes, especialmente a questão do enterococcus resistente à vancomicina, que é o VRE, que está associado principalmente ao Enterococcus faecium. Quem é o VRE? Descrito em 1988, ele foi primeiramente descrito na Europa e depois, a seguir, né, ele foi relatado também nos Estados Unidos, certo? Lá em 2002, já, né, 61% dos isolados de Enterococcus faecium, eles já eram resistentes à vancomicina. Então, vocês conseguem perceber que de 1978 a 2002, né, imagina, 61% dos enterococos eles já eram resistentes à vancomicina. Mais da metade dos micro-organismos eles já eram resistentes, né? Pouco mais de 10 anos ali da descoberta.
E eles podem, então, ser isolados, né, de maneira hospitalar ou comunitária, né, de origem hospitalar ou comunitária. E a comunitária ela é relacionada a promotores de crescimento animal, né, que foi relatado. Existem 6 tipos de VRE, sendo o VAN-A o mais prevalente e que apresenta, né, os mais altos níveis de resistência a todos os antibacterianos glicopeptídeos. Mas os mais importantes relatados na literatura são o VAN-A, B e C. Aqui, né, uma parte muito interessante, né, nessa pesquisa do Galloway, Penha e colaboradores, eles demonstraram 2 clados diversos de Enterococcus faecium que diferem geneticamente, certo? Então, eles dividiram, né, os isolados clínicos do clado A, eles associaram-se predominantemente a hospitais, enquanto os do clado B foram associados à origem comunitária, né? Ambos os clados, eles expressam proteínas de ligação à penicilina de baixa afinidade, né, que são as chamadas PBP5, e se ligam fracamente a medicamentos beta-lactâmicos, que a gente vai falar mais na frente também. Além disso, o clado A ele adquiriu várias determinantes de virulência e genes de resistência a partir da presença da sequência de inserção 16 e um gene que codifica o PBP5, né, resistente à ampicilina, enquanto o clado B demonstrou ter um gene que codifica para ampicilina sensível, certo? Então, aqui do lado, né, eu coloco uma imagem que eles mostram no artigo, que é uma imagem bem importante, que eu achei, assim, muito interessante, a questão de que eles dividiram ali, né, o resistente e o sensível, e eles explicam que eles realizaram testes, né, tudo isso eles dividiram resistente e sensível pela questão ali da presença, né, de determinantes de virulência e genes de resistência. Mas eles também fizeram testes in vitro que, no caso, né, concentração inibitória mínima, que mostra, né, a concentração mínima necessária para inibir o crescimento bacteriano. E eles compararam, né, essa questão, né, de ter a virulência e os genes, né, que já determina ser resistente, e os resultados in vitro. E eles verificaram que tudo deu bem certinho, né? Nos resultados in vitro foi verificado os resistentes, deu bem certinho que eles foram resistentes também no teste in vitro, e os sensíveis, eles foram sensíveis também pelo teste in vitro da concentração inibitória mínima. Então, isso é uma coisa bem importante, né? Eles verificaram por 2 maneiras diferentes e deu bem certinho o resultado. Aqui, né, então, o VRE na mídia. O que é o VRE na mídia, né? Para mostrar para vocês que está sendo falado na internet sobre esses micro-organismos. Então, aqui, só mostrando, né, é uma notícia de 5 de abril de 2022, que fala, então, né, de um estudo da Fiocruz, alerta para a disseminação ambiental de bactérias resistentes aos antimicrobianos. Então, eles comentam ali, né, que é o primeiro estudo genômico do Enterococcus faecium resistente à vancomicina, recuperado de estações de tratamento de esgoto no Brasil. Né? Então, gente, meu Deus, Enterococcus, né, recuperado de estações de tratamento de esgoto. Então, é um estudo muito importante, né, e para mostrar, né, como os escape eles estão na mídia. O S dos escape é do Staphylococcus aureus, né? Ele é uma bactéria coco gram-positiva, com células dispostas em cachos característicos de uva, né? Então, são os nossos famosos cachos de uva. Eles têm, então, necessidades de crescimento que não são fastidiosas, né? Eles não precisam de meios, assim, então, muito enriquecidos, né, e específicos. Esse micro-organismo ele faz parte da microbiota normal da pele, especialmente do nariz e períneo de humanos e animais. E as taxas de transporte elas são altas na população e a transmissão ela pode ocorrer por contato direto ou por vias aéreas.
Tradicionalmente, as infecções causadas pelas espécies de Staphylococcus, elas respondem bem ao tratamento com a penicilina, certo? No entanto, o uso excessivo desses antibacterianos levou ao surgimento, né, nos Staphylococcus produtores de beta-lactamase lá em 1948, né, com 65 a 85% dos isolados de Staphylococcus agora também resistentes à penicilina G. Em 2 décadas, os incidentes de espécies de Staphylococcus produtoras da enzima beta-lactamase aumentaram mais de 80% em infecções, né, tanto na comunidade quanto em hospitais. Já, né, o nosso famoso MRSA, né, os relatos do Staphylococcus aureus resistente à meticilina, o MRSA, eles surgiram na década de 1960 e atualmente estima-se que os isolados de MRSA representam 25% dos isolados de S. aureus, com prevalência de até 50% ou mais em algumas áreas. Então, até a questão do 25% parece ser pouco, mas não é levando em consideração, né, o total de número de isolados desse micro-organismo. Enfrentar o problema do MRSA é uma prioridade, né, tanto para os sistemas de saúde pública e também, né, para a parte da pesquisa, né, que são focadas em futuras estratégias de intervenção. Então, ele é um micro-organismo que não é de hoje, que ele tem uma importância clínica e ele continua tendo. Na maioria dos casos, antibióticos glicopeptídicos, por exemplo, a vancomicina e a tecoplanina, eles são usados, né, como antibióticos de primeira linha para o tratamento de infecções por esse micro-organismo. Então, aqui, né, na figura, só mostrando a questão, né, de um perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos, de um isolado, né, MRSA. E a questão, né, das secas que indicam as setas que indicam os discos de cefoxitina e oxacilina, que são os marcadores de resistência, né, às cefalosporinas e a todos os outros beta-lactâmicos. Então, a principal característica do MRSA é a questão da resistência à oxacilina, né? A principal característica dele. Bom, então, como eu havia falado ali, né, que era muito utilizada, né, a vancomicina para esse micro-organismo. No entanto, a pressão seletiva desses antibióticos, ela acabou induzindo algumas cepas a se tornarem intermediários suscetíveis. Então, né, elas eram sensíveis e daí elas mudaram, né? Mudou a questão, né, da cepa, né? Da prevalência da cepa. Então, elas se tornaram intermediários suscetíveis à vancomicina in vitro. Né? Então, começaram os casos clínicos da Staphylococcus aureus resistente à vancomicina e também intermediários à vancomicina, né? Os famosos, então, também VISA e VRSA. Então, eles acabaram tornando-se mais comuns. O VISA ele foi relatado pela primeira vez no Japão, né, em meados de 1990, e as cepas já acabaram surgindo também em outros países. Os isolados de VRSA, eles contêm os determinantes de resistência VAN-A e MEC-A, ou seja, o VAN-A lá do Enterococcus e o MEC-A, né, que é do Staphylococcus aureus, resistente à meticilina. Então, que resultam em resistência a vários medicamentos, né, incluindo a meticilina e a vancomicina. O MRSA na mídia. Então, uma notícia aqui, essa notícia na verdade ela é de 2010, né? Mas ela é de um meio de comunicação assim bem conhecido e fala então, né, que a pesquisa ela mapeia como bactéria resistente se espalhou pelo mundo. Né? Cientistas utilizaram técnica inédita de análise de sequência de DNA e o MRSA é uma variante mais resistente do Staphylococcus aureus. Então, aqui, né, MRSA na mídia,
Lá em 2010 já estavam falando e ainda hoje ele é muito importante. O K dos escape é da Klebsiella pneumoniae, né, que é um membro da família Enterobacteriaceae, né? Hoje a gente fala também Enterobacterales, da questão ali das bactérias, né, desse grupo. Ele é um bacilo gram-negativo não fastidioso e geralmente encapsulado. As espécies do gênero Klebsiella, elas são patógenos mais frequentemente encontrados associados a infecções em ambientes de saúde, e as infecções elas podem ser endógenas ou adquiridas através de contato direto com um hospedeiro infectado. Nos últimos anos, né, muitas cepas de Klebsiella adquiriram menor variedade de enzimas beta-lactamases, que elas destruem a estrutura, né, dos beta-lactâmicos, como penicilina, cefalosporinas, carbapenêmicos. Os carbapenêmicos, né, muito utilizados para os gram-negativos. Então, como os carbapenêmicos eles são convencionalmente usados para tratar infecções por bactérias gram-negativas e tem uma crescente, assim, estrondosa prevalência de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenêmicos, com então a resistência codificada pelo BLAC-APC, apresenta um desafio significativo para a equipe hospitalar. E por que eu enfatizo aqui a questão da equipe hospitalar? Não é apenas um profissional, né? Até coloquei as imagens ali do lado. Não é apenas um profissional, são são todos os profissionais da saúde que estão ali, né, nesse desafio, né, com esse paciente que apresenta um micro-organismo assim. Então, todos os profissionais da saúde, né, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e dentre outras, né, profissões da área da saúde, eles estão ali, né, e eles precisam saber como lidar com esse paciente. E além disso, né, até coloquei ali na imagem, não apenas os profissionais da área da saúde, né, ligados, né, com profissões assim da área da saúde, os profissionais, né, da questão da higienização, é muito importante também para evitar essas infecções. Bom, além disso, o surgimento da superenzima da Klebsiella, conhecida como a NDM1, codificada pelo BLA-NDM1, aumentou a proporção de isolados de Klebsiella pneumoniae resistentes a carbapenêmicos e pode representar uma ameaça a outros antibacterianos. Mesmo que várias práticas intensivas de controle de infecção sejam usadas, os surtos de cepa resistentes a múltiplas drogas mediadas pelas carbapenemases, elas são apenas reduzidos. Isso é muito importante. Não tem como erradicar essas cepas, né? O importante e o necessário é que tenha um tratamento eficaz para superar esses patógenos. Então, a gente não vai ter como erradicar, mas a gente tem como diminuir. Bom, gente, a questão, né, do KPC na mídia, né? Então, a Klebsiella pneumoniae, eu acho que dentre os escape, ela é que é mais falada na mídia. Se as pessoas, né, se vocês ou outras pessoas não ouviram por KPC, podem ter ouvido a superbactéria, que daí normalmente o pessoal tá falando da KPC, né? Então aqui eu peguei uma notícia que é de 2016, né? Mas tem várias outras, tem muitas notícias. E aqui no caso, né, foi então de Americana, né, da cidade de Americana, que confirma o surto de KPC com 7 casos de infecção, né, no hospital da cidade. Então, ocorrências elas são contabilizadas desde o início de janeiro, eles colocaram, e também 5 dos casos têm ligação em relação ao contágio. Então, né, ela é bem perigosa, né? E o ambiente hospitalar acaba né, transferindo assim para outros pacientes de maneira rápida. E ela continua sendo muito séria, né?
essa notícia é de 2016, mas ainda hoje a KPC ela vem sendo uma das bactérias mais sérias em ambiente hospitalar. O A dos escape é do Acinetobacter baumannii. O Acinetobacter ele é um cocobacilo gram-negativo, não fermentador, e causa infecções em vários locais, né, incluindo o trato respiratório e urinário. As espécies de Acinetobacter, elas são amplamente distribuídas no ambiente e contaminam prontamente o ambiente hospitalar. Né? Um patógeno humano mais importante dos Acinetobacter é o baumannii, que tem um tempo de sobrevivência relativamente longo em mãos humanas e que pode levar a altas taxas de contaminação cruzada e infecções nosocomiais. As cepas desse micro-organismo elas são frequentemente resistentes, tá? O que é um problema particular em enfermarias cirúrgicas e unidades de terapia intensiva. E o Acinetobacter, assim, dos escape, é o que mais ele vem crescendo atualmente, digamos, a resistência. Né? Então, ele vem demonstrado um perfil, assim, bem específico e bem importante. O surgimento de cepas de Acinetobacter produtoras de carbapenemases, carregando metalo-beta-lactamases, codificadas, né, pelo BLA-IMP e oxacilinase, serina beta-lactamase, codificada pelo BLA-oxa, foram já relatados, né? E essas cepas elas apresentam resistência tanto à colistina quanto ao imipenem, e a combinação de genes de resistência as torna capazes de evitar a ação na maioria dos antibacterianos tradicionais. Né? Aqui eu até deixaria um comentário da questão de que todos esses conceitos que eu estou comentando, né, todos estão na literatura, mas é importante deixar assim um comentário que cada ambiente, cada comissão, né, hospitalar, ela tem então o seu protocolo, né, tem os seus agentes antimicrobianos que vai utilizar para tratamento, e também tem toda a questão da Anvisa e toda a questão dos órgãos reguladores, que às vezes alguns antimicrobianos eles não são mais liberados no Brasil. Então, tudo isso é importante verificar. Bom, comentando sobre o acineto, né? Coloquei acineto na mídia, né? Da questão do Acinetobacter. Essa é uma notícia de 11 de maio de 2022, né, gente? Então, assim, é muito recente. E ele fala, né, que é a bactéria que é uma ameaça em hospitais, né? Então, o Acinetobacter é o que mais, assim, ele está assustando hoje em dia. Né? As infecções devido a essa bactéria, elas podem manifestar-se de diferentes formas, desde pneumonias até infecções urinárias, né? Podendo ser de difícil diagnóstico e tratamento, e estando também associados a elevadas taxas de mortalidade. Então, é um dos escape que mais está em ascensão, digamos assim, na questão da resistência. O P dos escape é da Pseudomonas aeruginosa, né? Esta bactéria verdinha, que ela é gram-negativa em forma de bastonete, né, de bacilo, que faz parte da microbiota intestinal normal. As taxas de transporte, elas são bastante baixas na população geral, mas são mais altas em pacientes hospitalizados, né, especialmente aqueles que estão imunocomprometidos. Os pacientes, eles são infectados através de uma fonte exógena, como por contato direto ou indireto com o meio ambiente, mas também fontes endógenas também são possíveis. Muitas cepas de pseudomonas, elas mostram, né, a questão da suscetibilidade intrínseca, reduzida a vários agentes antibacterianos. Então, elas já têm, né, essa questão de resistência intrínseca a antibacterianos, né? Bem como uma propensão a desenvolver resistência durante a terapia, especialmente nas cepas que elas são resistentes a carbapenêmicos. O mecanismo mais comum de resistência
ao MP-NEM Pseudomonas é uma combinação de produção cromossômica de AMP-C e mudança de porina, né? Então, maioria mesmo das pseudomonas é a questão do AMP-C. A Pseudomonas aeruginosa, ela também produz, né, ISBLs, que é beta-lactamase de espectro estendido, e pode abrigar outras enzimas de resistência a antibióticos, como a Klebsiella pneumoniae carbapenemase, KPC, a VIN codificada por Blavin e imipenem betalo beta-lactamase. A combinação dessas enzimas ela leva a altas taxas de resistência aos carbapenêmicos entre a pseudomonas e também surgimento de cepas resistentes a fluoroquinolonas. O aumento contínuo de isolados MDR, XDR e PDR apresenta uma situação complicada para a terapia antimicrobiana. Pseudonamídia, né? A Pseudomonas aeruginosa na mídia. Então, esta notícia ela é de 2009, né? Que fala, então, de uma modelo que teve infecção e acabou vindo a óbito. E tirei apenas uma parte ali da reportagem, né? Que fala então que ela teve uma infecção causada pela bactéria Pseudomonas aeruginosa e evoluiu para uma sepse grave, né, para infecção generalizada. Não tenho a informação de que se era uma Pseudomonas multiresistente, né, se tinha resistência a vários antibacterianos, mas mesmo assim ela é uma bactéria muito importante e causou evoluindo, né, acabou evoluindo o caso dessa paciente para uma infecção generalizada. O segundo E dos escape é em relação às espécies de Enterobacter. Então, as espécies de Enterobacter, elas são bastonetes, né? Elas são bacilos gram-negativos, não exigentes, que às vezes são encapsulados. Elas podem, né? Eles podem causar infecções oportunistas em pacientes imunocomprometidos, geralmente hospitalizados, e contém uma ampla gama de mecanismos de resistência, né? As Enterobacter, elas são, assim, bem complicadas. Muitas cepas de Enterobacter contêm, né, beta-lactamases, carbapenemases, né, de vários tipos. Além disso, né, a desrepressão, né, estável das beta-lactamases, AMP-C, elas que podem ser expressas em níveis elevados por mutação nesse grupo bacteriano também é importante. E essas cepas, elas são resistentes a quase todos os antimicrobianos disponíveis, né, exceto ali a tigeciclina e a colistina. A questão do Enterobacter na mídia, né? Então, esta reportagem, ela foi de 2018, certo? E daí tem esse título, né, que 2 bebês apresentam infecção por bactéria e estão em estado grave, né? Então, eu tirei uma parte ali da reportagem que fala, né, que outros 4 recém-nascidos, né, já tinham vindo a óbito pelo micro-organismo, e eles colocam ali, né, que era o Enterobacter cloacae, e que ele era multissensível, né? Isso que eu quero chamar a atenção. Ele era multissensível, então, gente, ele era sensível a vários antimicrobianos, né? Ele não era resistente. E mesmo assim, ele acabou sendo fatal, né, para esses pacientes e mostrando, né, como esse micro-organismo ele é importante. Em conclusão, as bactérias nosocomiais escape, elas representam paradigmas de resistência, patogênese e transmissão de doenças, né? E tem uma série de mecanismos de resistência que são usados pelos patógenos escape, né? Dentre eles a gente pode falar então da inativação enzimática, modificação de alvos de drogas, alteração da permeabilidade celular por perda de porina, aumento na expressão de bombas de efluxo, proteção mecânica fornecida pela formação de biofilme e, né, entre outros, então. Esta imagem ela é muito interessante, que fala ali dos escape e todos, né, os tipos ali de mecanismo, né, vários tipos de mecanismos que eles podem ter, né. Então, demonstrando como esses micro-organismos eles são relevantes clinicamente.
Aqui só comentando dos beta-lactâmicos, né? Como não vou comentar de de todos os tipos de resistência a todas as classes de antimicrobianos, deixei para comentar dos beta-lactâmicos, né? Que eles são, então, como a gente fala, né, a família mais numerosa de antibacterianos e a mais utilizada, né, na antibiótico-terapia. Então, os beta-lactâmicos, eles atuam inibindo a última etapa da biossíntese da parede celular bacteriana, certo? Entre eles, né, nós podemos citar as penicilinas, os carbapenêmicos, né, o imipenem, meropenem, ertapenem, monobactâmicos, né, as treonãs, cefalosporinas. O componente principal da parede celular da maioria das bactérias é a camada de peptidoglicano, né, que consiste numa cadeia de disacarídeos entrelaçada por pontes peptídicas, formando uma cobertura rígida para a bactéria. E a construção dessas cadeias e das ligações ela é catalisada por enzimas, que são as chamadas, né, proteínas de ligação da penicilina, que são o sítio de ação dos medicamentos beta-lactâmicos, né? Quando as bactérias elas são expostas a esse tipo de medicamento, eles se ligam a essas PVPs específicas na parede e inibem a montagem das cadeias de peptidoglicano. Como resposta, ocorre a ativação de autolisinas que degradam a parede, o que resulta então na morte da bactéria, né? Por isso que essa classe de antibacterianos ela é considerada, né, bactericida. Aqui então, né, temos a questão da resistência, como que existe a resistência aos beta-lactâmicos, né? As enzimas, as beta-lactamases. Essas enzimas, elas agem degradando o anel beta-lactâmico, né? Então, o anel beta-lactâmico, ele é degradado, né? E acaba, então, né, neutralizando a atividade bactericida, né? Não existe mais essa atividade. Já que esse anel, né, ele é o princípio ativo da molécula, né, que acaba se ligando ali às PBPs. Então, as beta-lactamases, elas são muito perigosas, elas acabam inativando esse medicamento, acabam inativando o tratamento, tá? E aí essas duas imagens acima, que mostra gram negativo, gram positivo e gram negativo, ela mostra ali a questão das beta-lactamases, né? Que no gram positivo, ela fica ali fora, mas no gram negativo, ela já fica lá, né, no espaço periplasmático, né? Então, ela fica ali e já acaba se tornando também mais sério, né? Mas tanto nas gram-positivas como gram-negativas, beta-lactamases, elas acabam, então, interferindo na ação dos beta-lactamos. Aqui, né, é uma classificação esquemática das beta-lactamases bacterianas, né, que coloquei apenas para ilustrar, né, tá no site da Anvisa. E é muito importante, né, para mostrar, assim, os vários tipos das enzimas representativas, né, e todos, né, os medicamentos que são afetados, né, todas as atividades que são afetadas. Então, é muito importante. Aqui, né, na verdade, é uma reportagem, achei muito interessante, da pesquisa FAPESP, e ela mostra, então, as bactérias em UTI, né? Meu Deus, a UTI, né? Lugar super importante no hospital. Então, elas são encontradas na superfície de colchões, equipamentos médicos, celulares, né? E são micro-organismos que resistem também, né, à limpeza diária. Essa imagem é muito legal, que foi colocada, que foi retirada ali de um artigo científico da Frontiers, né? Mostra locais de maior concentração de bactérias, né? Então, nós temos ali, né, computador, bancada de medicamentos, maçaneta, celular, os carrinhos ali, né, que estão por toda a UTI, né? Colchões, o monitor cardíaco, o registro médico. Então, gente, assim, as bactérias, elas estão por tudo. E na UTI, né, não é diferente.
Esta imagem eu adorei, assim, que tá nessa reportagem também. E ela mostra, né, alguns dos micro-organismos ali que estão na UTI, né? E aqui, né, enfatizo para vocês, então, os patógenos escape, que todos estão ali presentes. Então, enfatizando, né, como esses micro-organismos eles são importantes e estão, né, em todo o ambiente nosocomial. Bom, a resistência antimicrobiana nesses patógenos, ela é uma grande ameaça aos sistemas de saúde pública em todo o mundo e parece provável que aumente no futuro, né, à medida que os perfis de resistência, né, eles vão mudando e a gente tem que ir acompanhando, né? E isso resulta na escassez de potenciais agentes terapêuticos, né? Que causam preocupações que são reais, né? Elas estão aí e elas devem ser consideradas, né? Mas então devem desencadear a pesquisa e o desenvolvimento de novos antibacterianos, a importância da pesquisa, né? Ou também novos antibacterianos ou novas abordagens, né, para controlar as infecções que esses micro-organismos causam. Nesse contexto, existem esforços de pesquisa atuais que estão focados na introdução de novos esquemas terapêuticos. E essas novas ferramentas, elas fornecem esperança para prevenção e tratamento de doenças infecciosas causadas pelos escape. A partir disso, coloquei aqui uma publicação científica do laboratório de pesquisa que faço parte, certo? Foi publicado no Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. E o laboratório que faço parte é o Laboratório de Bacteriologia do Centro de Ciências de Saúde da Universidade Federal de Santa Maria, o qual é coordenado pela professora doutora Rosemarie Horner. Então, deixo aqui, né, apenas rápidos agradecimentos à Universidade Federal de Santa Maria, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFSM e à CAPES, né, que são, então, essenciais, né, para a minha pesquisa e dos meus colegas, e muito importantes, né, muito importante, não apenas nessa publicação, né, mas em todos os trabalhos que nós realizamos no laboratório. Então, este artigo ele é intitulado Alternativas, né, para o tratamento de infecções causadas pelos patógenos escape. Ele foi redigido em formato de comentário e comentamos, então, né, vários tipos de alternativas de tratamento que estão sendo pesquisadas, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, para combater, né, as infecções por esses micro-organismos tão desafiadores. Falando rapidamente do início do artigo, então, os antibióticos antibacterianos, né, o uso excessivo, tanto na medicina humana quanto na utilização na pecuária e na agricultura, acaba, né, ocasionando o aumento dos MDR, XDR, e devido a isso, as mortes elas são projetadas para aumentar para 10 milhões em 2050, né, que é mais do que as causadas por câncer e infecções, né, como HIV/AIDS. A Organização Mundial da Saúde ela reconheceu a resistência como um grave problema de saúde pública global, né, e aí enfatizamos os escape, né, que são patógenos como, né, já foi falado, eles têm alta capacidade de desenvolver virulência, têm causado um número significativo de infecções hospitalares, né, também mediadas por biofilme, uma coisa muito importante, além de serem responsáveis por altas taxas de mortalidade em pacientes internados, né, só enfatizando como eles são importantes clinicamente em ambiente nosocomial. A partir disso, né, nós apresentamos uma seleção de pesquisas científicas que demonstram algumas das alternativas para o tratamento desses patógenos, né? E aqui, então, nós temos um resumo gráfico dessas alternativas. Actinomicetos, antibióticos mais peptídeos, né? Associações que os pesquisadores estão verificando, N-carboxipirrolidina,
fotoinativação, né? E aí eles enfatizam nas pesquisas a questão do uso da fotoinativação para infecções, principalmente de pele, né? Então, bem importante, assim, principalmente infecções de pele. Compostos de galho, estatina 5, imipenem relebactam, que é um novo antibacteriano, Kalanchoe. Kalanchoe, então, é duas espécies ali de Kalanchoe, que são plantas, né? São plantas bem conhecidas. Argila medicinal, né? Psamet clay é argila medicinal, então uma argila, né? Um tratamento alternativo. NAI 107, que é um lantibiótico. Como eu comentei anteriormente, né, os lantibióticos, normalmente eles são utilizados na questão, né, de conservação, né, na indústria alimentícia. Mas então aqui eles testaram em patógenos escape e foi eficaz, né? Então, lantibióticos, nanoformas de prata, plantas medicinais, né? Então, várias espécies de plantas que foram eficazes, o reposicionamento de medicamentos, né, o drug repositioning, que é o que eu trabalho na minha pesquisa, especificamente a questão do reposicionamento de medicamentos, né? Trabalho com duas classes de medicamentos que elas não são originalmente indicadas para infecções, mas eu estou testando, né, os medicamentos para verificar se eles são eficazes em patógenos escape. Então, o meu foco da minha pesquisa de mestrado e de doutorado agora é a questão do reposicionamento de medicamentos. A questão de sais, né, ali de selênio, Streptomyces é uma nova espécie, sais de norfloxacino com ácido carboxílico e endolisinas bacteriofágicas. Né? Então, são várias alternativas de tratamento para esses patógenos e todas, né, são muito importantes. O que há de novo em conclusão? A maioria dos estudos eles são sobre metodologias in vitro. Né? Então, enquanto os estudos que eles foram feitos em vivo, eles são sobre animais infectados. E os métodos aplicados, né, para estimar eficácia e dosagens, eles não são uniformes, né? Cada estudo utilizou de uma maneira. Então, com relação a isso, nós não podemos, então, comparar os estudos para encontrar um melhor agente terapêutico ou terapia para tratar, né, qualquer dos escape. O procedimento ideal, né, é estudar o efeito desses agentes terapêuticos em infecções sistêmicas. Entretanto, né, nós não havíamos encontrado, até o momento do artigo, relatos sobre esse tipo de estudo. Então, ao nosso ver, né, a melhor opção custo-benefício seria o uso de antimicrobianos convencionais e o reposicionamento de fármacos. Por quê? Porque os antimicrobianos convencionais associados, eles têm a questão que pode ocorrer a sinergia, né? A atividade deles podem ser potencializadas. A questão da dose, né? Que pode, associando dois medicamentos, pode diminuir a dose deles e isso, né, é muito importante na questão da janela terapêutica, né, e do tratamento do paciente. E questão de custo também, né? Quando associa dois antimicrobianos e diminui a dose deles, né? Tu vai utilizar menos, tu vai gastar menos de cada um. Então, o custo também é muito importante. Já o reposicionamento de medicamentos, né? Ele tem vantagens muito importantes, né? Questão de custo, tempo, risco e a farmacologia que já é conhecida, né? Então, utilizar um medicamento que ele já é padronizado, né? Ele já é conhecido, ele já é comercializado, acaba assim que o tempo, né, reduz muito,
Por quê? Para criar um novo medicamento, tu leva pelo menos 15 anos, né? Por todas as questões das fases e dos testes necessários. Já tu utilizar um medicamento que já é utilizado para outra doença, acaba diminuindo esse tempo, acaba diminuindo essas fases necessárias, sendo então que ele pode ser utilizado para tratamento, instituído para tratamento dessa outra doença de maneira mais rápida e com um custo menor, né? Além de ter toda a toxicologia já conhecida. Bom, então o sucesso de agentes antimicrobianos com atividade contra MDR, XDR e PDR, ele é um processo lento, enquanto a resistência ela aumenta rapidamente. Portanto, os estudos selecionados, eles mostraram que os pesquisadores de vários países estão focados no desenvolvimento de estratégias alternativas eficazes para o tratamento de infecções causadas por esses micro-organismos. Então, acho que o mais importante é verificar que muitos grupos de pesquisa ao redor do mundo estão focados em encontrar agentes terapêuticos para esses patógenos. Então, é algo que nos dá esperança de futuros melhores. Bom, e aqui apenas finalizando, né, sempre lembrando que essas bactérias, né, elas não são apenas bactérias, né? Elas são micro-organismos que estão em um paciente, né? E o paciente, ele não é só um paciente. Ele é um pai, uma mãe, um filho, avó, avô, um amigo. Ele é o amor da vida de alguém, né? Então, a nossa missão, né, profissionais, né, profissionais de saúde, nossa missão é cuidar e é fazer de tudo pelo amor de alguém, né? Sempre lembrando disso. Aqui as referências utilizadas. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada ao simpósio pela oportunidade de estar aqui e de explanar sobre esse assunto tão importante, certo? Eventuais dúvidas, sugestões, comentários, o que vocês quiserem falar, deixo aqui então meu contato, meu e-mail, tacielefagundesdarosa@gmail.com, o LinkedIn, só procurar Taciele Fagundes da Rosa, e o Instagram é @taciefr, certo? Bom simpósio a todos e muito obrigada novamente.